Olá, gente querida! Hoje é o dia 25 de outubro, quarta-feira da 29ª semana do Tempo Comum. No Brasil, nós celebramos a memória de Santo Antônio de Santana Galvão, o Frei Galvão. Frei Galvão nasceu no dia 10 de maio de 1739, na cidade de Guaratinguetá, em São Paulo. Os seus pais eram Antônio Galvão e Isabel Leite Barros. Aos 13 anos, iniciou os estudos no seminário dos jesuítas, na Bahia. Em 1760, iniciou o noviciado na província franciscana da Imaculada Conceição, no Rio de Janeiro. Recebeu a ordenação sacerdotal no dia 11 de julho de 1762 e logo foi transferido para o convento em São Paulo. Em 1774, fundou o Mosteiro da Imaculada Conceição da Luz, as Irmãs Concepcionistas da Imaculada Conceição. Faleceu no dia 23 de dezembro de 1822, no Mosteiro da Luz, em São Paulo, com 84 anos. Foi um homem de profunda caridade, delicadeza e bondade. Foi beatificado em Roma por São João Paulo II e incluído no calendário litúrgico para 25 de outubro. No dia 11 de maio de 2007, o Papa Bento XVI, em São Paulo, canonizou o primeiro santo que nasceu, viveu e morreu no Brasil, Frei Galvão. Esse texto é tirado do livro da CNBB, este que é, digamos assim, a liturgia diária da CNBB, Igreja em Oração, nossa missa no dia a dia. Vamos então ao texto do Santo Evangelho de hoje. Lucas, capítulo 12, versículos 39 a 48. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado,
muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, quando São Lucas escreveu o seu evangelho, mais ou menos pelo ano 80, já se passaram mais ou menos 50 anos desde a cruz e a ressurreição. Então, Lucas escreve o seu evangelho 50 anos depois da ressurreição. A igreja continua a sua missão entre a fé e também as incertezas da vida. Há certa inquietude em relação à parousia. Ontem eu explicava o que significa parousia. A palavra parousia significa chegada ou vinda. É a visita de Deus em nossa história. Como juiz e senhor da história, ele virá para julgar vivos e mortos. Diante desta inquietude em relação à parousia, Jesus responde com duas parábolas. A primeira, o dono da casa e o ladrão. A segunda, o senhor e o administrador. O que estas parábolas querem dizer? Não importa saber o dia ou a hora da vinda do Senhor. O que verdadeiramente importa é a fidelidade e a vigilância. Ficai preparados. Esse é o pedido de Jesus. Na primeira parábola, o dono da casa e o ladrão, Jesus diz: se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, ele ficaria preparado e não permitiria que o ladrão invadisse e arrombasse a sua casa. Jesus então virá como um ladrão numa hora inesperada e desconhecida. Aqui é importante fazer atenção, não é que Jesus está sendo comparado a um ladrão, mas a maneira como vem o ladrão será a mesma maneira como virá o Filho do Homem, de forma inesperada e inaudita. A segunda parábola foca, sobretudo, na atitude dos empregados. O Senhor viajou, voltará numa hora imprevista e inesperada. Feliz, então, os administradores, os empregados, que estiverem agindo com prudência, com retidão, com correteza, cuidando da casa do seu Senhor, dando a comida aos criados e criadas na hora correta e não agindo com insensatez. Jesus diz que o patrão deixou um empregado como administrador. Se esse administrador pensa, bom, o meu patrão está demorando, e começar a comer, a beber, a embriagar-se, a agir com violência, de fato, ele será recompensado de modo negativo pelo seu patrão. O que verdadeiramente importa é a fidelidade, é a vigilância. Ficai preparados é a grande palavra que Jesus nos dá no dia de hoje. O critério fundamental é o amor que se faz serviço. Ponto central da segunda parábola. O administrador fiel é imagem dos apóstolos. No tempo de Lucas, são os responsáveis pelas comunidades cristãs. Eles devem cuidar das pessoas, especialmente da caridade. Lucas acrescenta um fato: o Senhor está demorando. Nós sabemos que na história a parousia vai sendo mais e mais
adiada. No primeiro momento, os cristãos pensavam que Jesus voltaria muito em breve, como Senhor da história, juiz glorioso entre as nuvens do céu. Isso não acontece. Se nós lermos, por exemplo, 1 Tessalonicenses, que foi o primeiro escrito do Novo Testamento, nós encontramos exatamente esta mentalidade. Paulo, no primeiro momento, compartilha essa ideia da iminência da parousia. Depois, gradativamente, mais e mais, a parousia vai sendo adiada. A pergunta então é: se a parousia foi adiada, se não sabemos quando o Senhor virá, como é que a igreja deve agir, já que o Senhor está demorando? A igreja, especialmente os seus líderes, deve exatamente manter uma vida fervorosa de oração, de escuta atenta da palavra de Deus e de vivência da comunhão eucarística, por meio da prática da caridade, da prática da justiça e também por meio da força da missão querigmática. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. E nós, com qual atitude estamos esperando a vinda de Cristo? Perguntemo-nos e rezemos sobre esta pergunta no dia de hoje. Um abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.